Bom dia, meu nome é Lucas, sou graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Católica de Santa Catarina. Eu apresento o artigo intitulado Análise Numérica aplicada à compressão elastoplástica de estruturas biomiméticas do tipo Brick and Mortar, orientado pelo professor Dr. Carlos Vinícius Oppelt. Bom, estima-se que a vida na Terra tenha surgido há quase 4 bilhões de anos, e ao longo desse tempo os organismos vivos têm interagido entre si e com o seu próprio habitat. Com essas sucessivas iterações, algumas mutações podem ocorrer nesses organismos, resultando em diferentes características. A natureza por si só acaba selecionando aquelas características que melhor vão adaptar cada organismo, para que eles possam prosperar e se reproduzir a cada geração. Observando então a evolução da vida na Terra, o ser humano ele busca há milhares de anos já as inspirações da natureza para a inovação em diversos campos. Um exemplo interessante é a proporção áurea, também chamada de número φ, foi dado em homenagem ao escultor Fídias, que teria utilizado a proporção áurea, né, na concepção do Partenon, na Grécia. Né? Essa proporção numérica é encontrada nas conchas de Nautilus também, que é uma espécie de molusco marinho, e aparece como um padrão em diversas espécies de plantas, além de também estar presente no corpo humano, né, como uma relação de medidas entre certos membros do corpo. Percebe-se então que essa inspiração na natureza pode auxiliar o ser humano em algumas frentes, no desenvolvimento de algumas tecnologias, buscando também cada vez mais materiais e processos mais eficientes. Citando alguns exemplos de sucesso da utilização da biomimética para a solução de problemas de engenharia, pode-se citar o trem-bala, o Shinkansen, no Japão, que quando saía em alta velocidade de túneis causava um som explosivo decorrente da diferença de pressão entre os meios interno e externo. Isso acabava sendo um grande transtorno nas áreas urbanas e foi resolvido pelo engenheiro-chefe do projeto, que era um grande admirador de pássaros. O que aconteceu foi que ele percebeu uma característica interessante nos pássaros da espécie Kingfisher, em português é chamado de guarda-rios, que ao mergulhar na água para se alimentar de peixes, ele causava pouquíssima perturbação na transição entre os meios, do ar para a água. O formato da cabeça do Kingfisher serviu então como inspiração para o bico do trem-bala, resolvendo assim o problema que causava os sons explosivos. Pode-se citar também as propriedades autolimpantes presentes na flor de lótus e nas asas de alguns insetos, também como o velcro, que é um tipo de tecido amplamente utilizado na indústria hoje em dia, que sua invenção ocorreu após um inventor dele chamado Jorge de Mestral voltar de uma caça e perceber que havia sementes de bardana presas nos pelos do seu cachorro. Ele percebeu então no microscópio, olhando pelo microscópio, que essas sementes possuíam pequenos ganchos que agarravam em estruturas como argolas. Bom, entre as estruturas biomiméticas existe uma classificação de estruturas chamada de estruturas hierárquicas. Mas o que são essas estruturas? Né? São configurações de estruturas formadas por fases macias e rígidas, em diferentes escalas. Tá? A fase rígida desses materiais seria responsável por trazer certa rigidez para a estrutura, enquanto a fase macia é responsável pela boa elasticidade do material, a capacidade de absorção e capacidade de absorção de energia. Essas estruturas podem ser divididas entre 5 categorias, tá? Sendo elas as de camadas, de tijolo argamassa, de hexágonos concêntricos e duas últimas que não possuem tradução exata, mas que poderiam se chamar de cross-lamellar e rotating plywood. Essas diferentes estruturas podem ser encontradas, por exemplo, nos ossos de alguns animais e na concha da madrepérola, que foi a inspiração para este estudo. Né? Bom, a madrepérola possui uma estrutura muito parecida com a de tijolos argamassa, tendo então em sua fase rígida cristais de aragonita, na ordem de 5 micrômetros, intercaladas com fases macias, compostas por uma matriz orgânica de quitina e proteínas, com uma espessura média de 30 nanômetros. Observe-se também que as ondulações e imperfeições que existem nas placas causam um certo intertravamento entre elas, tá? Que é um efeito que foi tentado reproduzir de alguma forma nas amostras desse estudo. Bom, o objetivo do estudo foi realizar ensaios compressivos em diferentes amostras, né? E comparar o resultado entre elas, analisando a capacidade de absorção de energia de cada estrutura. Para isso, então, a madrepérola foi utilizada como inspiração.
pela sua estrutura de alta performance, né, que ela possui. E essas diferentes estruturas foram modeladas em software CAD. E posteriormente sua fabricação foi simulada, né, a sua fabricação em impressão 3D. Essa simulação foi essencial para determinar as dimensões mínimas da amostra para que fosse possível posteriormente a sua fabricação, né? As amostras passaram também por ensaios compressivos em um software de análise de elementos finitos. Posteriormente foram extraídos os dados para análise. Bom, quanto à metodologia, as amostras tiveram a inspiração na estrutura de tijolos argamassa, né, seguindo o conceito de célula unitária. Dessa forma, seria possível replicar este padrão de estrutura para todas as direções. Foi escolhido usar uma superposição de 0,1 milímetros entre os elementos de ligação e os blocos para garantir um bom contato entre eles, né? Foi adicionada também uma barra superior e uma barra inferior, onde seria aplicada as condições de contorno. Quanto ao material escolhido para as amostras, foi o PLA, por ser um material amplamente utilizado já na impressão 3D, e para a barra foi utilizado o aço devido à sua alta rigidez, mas de forma que ele não tivesse influência nos resultados do estudo. Quanto aos elementos de ligação, foi escolhido um padrão circular, com diâmetro externo de 6,1 mm e espessura de parede de 0,8 mm. Agora, por que dessa espessura, né? Normalmente as impressoras 3D possuem bicos com 0,4 mm de diâmetro. Então, dessa forma, daria para garantir que teremos duas camadas de filamento sendo depositadas na parede, melhorando assim a rigidez desses elementos de ligação. Agora, quanto às amostras, né? Foi adotado como padrão um bloco sólido, sem nenhum tipo de elemento de ligação. A amostra 1, que já foi mencionada, porém o bloco central dela foi tomado como referência também para a variação das demais amostras, como por exemplo na amostra 2. A amostra 2 foi tentado replicar aquele efeito de intertravamento já mencionado antes, com esse recorte côncavo nas laterais. Já na amostra 3, esse efeito foi extrapolado, né, tentando atingir aí uma área de bloco central próxima da área da amostra 1, e na amostra 4 foi feito o oposto. Tá? Foi realizado um corte convexo nas laterais, mantendo as dimensões internas do bloco, enquanto que na amostra 5 já foi pensada de forma que ela tivesse uma quantidade maior de elementos de ligação entre os blocos. Com isso, a amostra 5 teve o seu peso bastante reduzido em relação ao bloco rígido. Tá? Bom, para que as simulações pudessem ser feitas, tá, seria necessário então modelar no software o comportamento do material que a gente utilizou. Por isso foram utilizados dados de um ensaio de tração e plotado o gráfico tensando a formação do material. Porém, foi necessário resumir o comportamento do material para que pudesse ser configurado no software. Tá? E por isso foi escolhido um modelo bilinear. Para isso, o gráfico teve que ser defasado com um ETA de 0,002 mm e limitado até a tensão máxima atingida no ensaio, que foi chamada de limite de resistência. Esse limite foi escolhido pois a partir dali as deformações são maiores, né, e podem ocorrer microtrincas no material. Existindo também uma inversão do comportamento, que seria o gráfico de engenharia. Bom, a porção elástica do material foi aproximada por uma função linear, e feita essa mesma aproximação na região plástica. Encontrado depois o ponto de interseção dessas duas funções, que seria a tensão de escoamento. Pode-se ver então que este modelo acaba desconsiderando a região de transição do comportamento elástico para o plástico, a partir do limite de proporcionalidade, né? Feita essa aproximação, foi possível então determinar as propriedades do PLA, inserido este modelo também no software de elementos finitos, onde vai ser feita a simulação posteriormente. Bom, para a simulação foi utilizado o software ANSYS, com o módulo Static Structural, e para a malha foi escolhido o elemento de 0,2 mm, com uma geometria triangular, que resultou em uma ótima qualidade de malha. Quanto às condições de contorno, foi aplicado um deslocamento compressivo na barra superior e aplicado um apoio fixo na barra inferior. Além disso, foi considerado um coeficiente de atrito de 0,2 entre as barras de metal e a amostra. Por fim, foi necessário habilitar a função Large Deflection do software para que a simulação também considerasse o comportamento plástico desse material.
Bom, indo então para os resultados, né? Temos aqui um comparativo entre as amostras, relacionando a tensão máxima atingida com o deslocamento necessário, até ele atingir o limite de resistência. Aqui já é possível notar que a amostra 0, que seria o bloco rígido, teve um maior deslocamento até atingir o limite, seguido aqui da amostra 5, então, enquanto as demais tiveram comportamentos muito similares, né? Já esse gráfico ele mostra a relação do deslocamento elástico e plástico que cada amostra teve em relação ao deslocamento total, e aqui, portanto, a amostra 0 teve a maior proporção de deslocamento elástico, seguido da amostra 5. Comparando então a força necessária para atingir o limite de resistência, temos que a amostra 0 necessitou de uma força muito maior que as demais, em torno de 666% maior que a amostra 1, por exemplo. E essa diferença tão grande, né, ela era esperada devido à maior rigidez da estrutura 0, né? Bom, um indicador importante aqui na avaliação das amostras é a quantidade de energia que cada amostra é capaz de absorver. E isso é possível aproximar pela área da função de força em relação ao deslocamento, e com isso temos o comparativo das energias absorvidas. Pode-se perceber aqui no gráfico, novamente, que a amostra 0 foi a que teve a maior energia absorvida, seguida da amostra 1, que teve 92% menor, né, em relação à amostra sólida, né? Agora, outro fator importante na avaliação do desempenho das amostras é a energia específica, que é a relação entre a energia absorvida e a massa das amostras. Observe-se aqui que a amostra sólida acabou tendo uma performance muito superior que as demais, seguidas da amostra 5. Mas por que dessa diferença tão grande, né? Bom, analisando aqui as amostras, a distribuição das amostras, podemos ver que os elementos circulares possuem regiões críticas para concentração de tensão, que vão causar falhas precoces na estrutura. Algumas formas de prevenir essa ocorrência seria aumentar a espessura de parede dos elementos circulares e reduzir as áreas dos blocos, né, conferindo assim uma maior rigidez no sistema com menos peso. Bom, o objetivo do estudo, que era realizar um comparativo entre as diferentes estruturas, né, foi atingido, porém, com uma baixa performance das amostras com elementos de ligação. Com isso seriam necessárias novas otimizações, tá, para atingir o objetivo de criar um material com alta performance. Bom, finalizando, deixo a frase da autora Janine Benyus, que diz que quanto mais o nosso mundo funciona como um mundo natural, maior é a probabilidade que temos de sobreviver nessa casa que é nossa, porém não apenas nossa. Por fim, gostaria de agradecer ao professor Dr. Carlos Vinícius Oppelt, o orientador deste trabalho, e pela oportunidade de poder apresentar esse trabalho no simpósio de aplicações operacionais em áreas de defesa. Meu muito obrigado.